tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva e permita com que o nosso pensamento se tranquilize e a nossa emoção fique tranquila também, para que nós possamos tirar proveito desses momentos que seremos juntos. Cada vez eu faço algumas palestras durante a semana. E cada vez que eu olho para as pessoas, eu fico pensando o que as pessoas buscam numa casa espírita. O que elas buscam? Porque a doutrina espírita não é apenas uma religião. Nós sabemos que ela está no tríplice. Tem três modos de ser entendidas, e os três são cumulativos: filosofia, ciência e religião. E muitas vezes, nessa minha média jornada, se eu disser longo, vocês vão saber minha idade, eu percebo que muitas vezes nós limitamos a doutrina espírita a uma religião. E ela não é só uma religião. Primeiro que ela não é uma religião construída como a católica. A palavra é religião para a doutrina espírita de religar, de nos ligar com Deus. E nós estudamos o Evangelho de Jesus porque é a lei divina que veio ao mundo por meio dele. Não que ela não existisse, ela existia, Moisés já tinha trazido. Só que ela foi mal interpretada e necessitou vir Jesus. Então toda a parte moral, ela é pautada nos ensinamentos de Jesus. Só que esses ensinamentos, eles são aprofundados pelos Espíritos, no sentido de que a gente possa entender mais do que Jesus quis dizer. Por exemplo, o título que eu coloquei aqui: Bem-aventurados que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. O que isso significa? Que só os puros de coração é que verão a Deus. Então, para eu entender isso, não basta eu decorar e saber o versículo. É importante eu saber se eu já estou cumprindo isso. Porque se eu entender que isso aqui é só para eu conhecer, nós estamos esquecendo toda parte da filosofia. Então, cada vez que eu vou a uma casa espírita, eu traduzo em termos práticos, porque, na verdade, nós precisamos exercitar isso. Então, por que bem-aventurados os puros? Imaginem vocês. Os Espíritos disseram, Jesus afirmou e os Espíritos confirmaram: a felicidade não é desse mundo. E o que ele quis dizer com isso? Que a felicidade absoluta, total, não é da Terra. Por que não pode ser da Terra, gente? Porque nós temos um corpo que está sujeito ao quê? A doença, a velhice, aos acidentes de percurso. Porque nós temos aqui na Terra ainda espíritos muito imperfeitos. Vamos ter o mal convivendo com o bem. Não há como você ser totalmente feliz vendo o irmão passar fome. Não há como. Mas existe uma felicidade, que é quando nós compreendermos a lei e a sua aplicação e aplicarmos, que é quando nós somos espíritos puros. Quem é aqui que não quer ser feliz? Todos nós queremos. Então, se nós, para sermos felizes, nós temos que ser puros, perfeitos, por que a gente não começa agora a nossa reforma íntima e não vai eliminando aquilo que faz mal? Aí vocês vão dizer, mas eu já faço isso. Temos um problema aí. Muitas coisas que para a lei divina é infração, no mundo não é. Vou dar um bom exemplo para vocês. Na nossa pátria, a infidelidade não é um crime. Mas perante a lei de Deus é. Então, nós precisamos aprender e praticar.
Então, o que eu trouxe para vocês hoje? O ensinamento de Jesus que está nesse capítulo. Ele vai dizer, puros ou limpos, né? Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. E eu escolhi o título Escândalos, que parece um ensinamento extremamente radical. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. O que será que Jesus quis dizer com isso? Cortar a mão. Quem é capaz de cortar a sua própria mão? Muitas vezes nós somos capazes de cortar nossa própria mão. Existe um livro que me ocorreu agora, um livro muito antigo, mas algumas pessoas leem, outras não leem porque acham um pouco pesado. Chama-se Memórias de um Suicida. E cada vez que eu falo sobre mão, eu me lembro. Neste livro tem um personagem que, por ser abandonado pelaquela que ela considerava seu amor, ele fica tão possesso de ódio que ele estrangula aquela que ele dizia que amava. E logo em seguida ele se mata. O que acontece? Quando ele desencarna, passa por todo o sofrimento do suicídio, ele não conseguia lembrar que ele tinha matado alguém. E era tão grave esse trauma nele, que as mãos espirituais dele, perispirituais dele, vai sumindo. Vai sumindo. Porque cada vez que ele se via estrangulando, ele sentia tanto pavor do que ele fez, que ele vai eliminando do perispírito, que é o molde do corpo, as mãos. E quando ele vai reencarnar, ele não consegue moldar novas mãos. E ele reencarna no corpinho sem as duas mãos. De tanto medo que ele tinha de cometer novamente aquele tipo de homicídio. É isso aí, cortai. Porque tinha sido o motivo da queda dele. Então, Jesus vem nos explicar. Está Mateus capítulo 18, versículo de 6 a 11. Quem escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Assim, se a tua mão ou o teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no giena do fogo. Vede, não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos veem sempre a face do meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. O que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer se nós escandalizarmos? Para nós entendermos isso, nós temos que entender o significado de cada palavra que está aí. E nós vamos então procurar primeiro saber o que é higiena. Porque ele diz assim, é melhor que fique no... Por quê? Ele fala sobre castigo. Então, higiena é o local em que estava situado o altar de Moloque, que era um rei, um deus da matéria, onde eram queimadas vivas criancinhas em oferenda à divindade pagã. Os apócrifos, o que significa os nossos evangelhos, atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, que quando nós cometemos qualquer escândalo, nós infringimos uma lei. E em consequência dessa infração, nós vamos ter um sofrimento. Um sofrimento. Não eterno, mas um sofrimento. Vou dar um exemplo.
Muitas vezes, nós nascemos sem um determinado membro, porque este membro, ou a mão, ou o pé, foi causa de um escândalo anterior. Vou dar um exemplo para vocês. Conta-se que Francisco Cândido Xavier, uma vez, foi procurado por uma mãe. E essa mãe, profundamente desesperada, procurou Chico Xavier porque o filho tinha nascido com as mãos para dentro. Não conseguia ser independente, não conseguia pegar as coisas. E agora, quando ele já tinha em torno de 5, 6 anos, me parece, ou 7, não me lembro qual é a idade da criança, ele estava começando a ter atrofia das pernas. Comecei a ter problema nas pernas. E a mãe desesperada. Porque afinal o filho já havia nascido com problema congênito daquele e agora ia ficar imobilizado. E leva até Francisco Cândido Xavier para ver se ele conseguia fazer alguma coisa. E os espíritos explicam para o Francisco Cândido Xavier que não poderia ser feito nada por ele. Por quê? Porque numa outra vida, e aliás, em várias vidas, ele era um suicida. Era um espírito suicida. E que ele tinha renascido com as mãos para dentro para evitar ele tomar veneno. Com aquela dificuldade, a mãe imobilizada. E que agora já se lia no pensamento dele o planejamento para se jogar embaixo de um carro. Por isso que estavam tirando a mobilidade das pernas. O que é isso, gente? Ele tinha praticado vários escândalos com ele mesmo. Que é aí que nós vamos ver. A palavra escândalo precisa ser entendido. Porque o que nós entendemos como escândalo? Aquilo que foi descoberto. Vou dar um exemplo. O escândalo dos políticos, o escândalo dos artistas. Por que a gente acha escandaloso? Uma vez disseram assim para mim, Sueli, o Brasil não tem jeito. Nunca vi tanto mal na vida. Nunca vi tanta coisa ruim. Eu falei, ao contrário. Nós estamos fazendo a limpeza. Quando a gente faz a limpeza, quem descobre quanta sujeira tem? Porque quando a gente vê assim, a gente não nota nada. Aí quando a gente vai levantando as cadeiras, aí levantando o tapete, a gente vai vendo que a sujeira estava ali. Então nós estamos limpando, não é assim? Então, o escândalo não é aquilo que é descoberto. Não. É tudo aquilo que você fizer contra você ou contra o outro, independentemente de ter sido descoberto. Por quê? Porque não existe nada escondido para Deus. Você pode esconder da sociedade inteira. Para a tua consciência. A pessoa que perde depois do tempo, tipo 40 anos, uma mão, é o mesmo caso? Não. Não existe regra. E eu vou explicar para você por quê. Os espíritos explicam que muitas vezes nós também podemos pedir a perda de um órgão como prova. Não é só por uma necessidade. Às vezes é como uma prova para verificar a nossa força de vontade, o nosso... Quantas pessoas pedem a miséria para deixar de lado a preguiça e não consegue? Bem miserável, mas não consegue deixar de lado a preguiça. Quantas pessoas? Dizem assim, não, agora me mande pobre, mas pobre sem ter o que comer, que eu vou ter que trabalhar. E aí vem e não trabalha. Não trabalha. Então muitas coisas nós também pedimos. Vou dar um exemplo, no livro Missionários da Luz, quando vai falar sobre o processo reencarnatório, ele vai dizer o seguinte: chega um homem, um espírito que vai envergar um corpo masculino, e ele pede um defeito na perna. Por isso eu preciso de um defeito na perna. Porque se eu for perfeito, eu não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu vou cair no mesmo erro que eu já tinha. Ele tinha muito carisma, ele era muito carismático, ele atraía todo mundo. Ele dizia assim, ó, se eu for sem defeito, não vai dar. Me dá o defeito. Me dá o defeito, eu preciso do defeito. Para me resguardar, para me impedir de acreditar que eu, né, sou melhor, eu sou mais bonito. Nesse caso, a prova maior dele não seria vir perfeito e não fazer? Mas ele não arrisca. Porque você tem. Porque assim, quando a gente vem não vem para perder.
A gente vem com a mala para ganhar. Quantos de nós pedimos a prova da honestidade e resolvemos ser político? Quantos será? Gente, quantos de nós pedimos a prova de honestidade e resolvemos ser professor ganhando pouquíssimo e tendo que dar aula? E alguns professores vão para a sala de aula e mandam aula, perdendo a prova, sendo desonesto. Porque ganhar para dar aula, mesmo que seja uma miséria, e não dar aula é desonestidade. Quantos de nós estamos perdendo a prova de honestidade nas pequenas coisas? Vou dar um exemplo para vocês, gente. A gente vê o comércio, todo mundo quer honestidade, todo mundo quer. Aí a pessoa vende no comércio uma blusa por 250 mil. 250 reais. Tá, obrigada. É de cá. 250 reais. Quando é de promoção, fica por 50. Vocês acham que aquela pessoa está tendo prejuízo? Não. Jamais. Ela está explorando o outro. Porque com 100 ela já teria lucro, não teria? Sim, sim. E nós queremos que os políticos sejam honestos. Não é isso? Quantos de nós em casa enganamos aquele que nos dá uma obrigação, tipo assim, olha, você hoje fica responsável pela limpeza do jardim. Aí você vai lá, já limpei. Dá uma benzina. Então o que que é? Desonestidade. A gente mente com muita facilidade, gente. E se põe de honesto. Nós não somos, nem conseguimos ainda, gente, eu sou bem clara nesse aspecto, ser fiéis. Alguém nos conta alguma coisa e se disser assim, não conte pra ninguém, é 5 minutos. Eu não contei, eu passei o WhatsApp. A gente não consegue. E não está errado. O que está errado é a gente achar que já é bom. Porque o mundo é cheio de imperfeição. Então nós temos que dizer, não, eu sou assim mesmo. Olha, eu tenho um grupo, que eu chamo de grupo terapêutico, há mais de 14 anos. E nós fazemos reforma íntima. Gente, todo ano a gente tem que estabelecer uma meta. Eu já estou numa meta há mais de 5 anos. Não consigo superar. Que é ser mais doce, não ser tão brava. Não consigo. Não consigo. Por quê? Porque na verdade ainda não consigo, mas já fui pior. Né? Que nem diz o Haroldo quando ele diz assim, você é orgulhoso, ele diz, já fui pior. Estou a caminho. É isso mesmo. Então, o que ele quer dizer para nós? Que todo vício, toda imperfeição vai nos dar o quê? Sofrimento. Está escrito no livro dos Espíritos. Quanto mais virtude você tiver, mais felicidade você alcança. Quanto menos vício, menos sofrimento. Quando você abandona, por exemplo, o dia que você resolver abandonar o ciúme, você já vai ser feliz. Que é a pior coisa que o ciúme, gente. Você fica controlando o outro, infernizando a vida do outro e o outro aí querendo se livrar de você. O ciúme judia, que é a pior coisa que a inveja. Leva até o feminicídio, né? Isso. E a inveja. Que a pessoa o tempo inteiro se tortura por não ter o que o outro tem. São sofrimentos. Na hora que ele elimina, menos o problema. Então, dando continuidade. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo é muito mais geral. Já não é somente o que afeta a consciência de outro. É tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro com ou sem repercussão. O que ele quer dizer com ou sem repercussão? Aí é a parte mais dolorosa. Sinal das nossas imperfeições. Isso. E vou dar um exemplo da parte mais dolorosa. Vocês já imaginaram, gente? Se cada um de nós pudesse ler o pensamento do outro? Vixe Maria. Melhor não. Que triste isso aí. Pois é. Isso aí é uma reação. É má. Porque tudo que eu penso, eu construo a meu favor ou a meu desfavor.
Na hora que eu penso no mal, eu estou produzindo o mal, posso tornar... Porque o pensamento, eu li outro dia uma tradução, amei, do Joana de Anjos, que diz assim, o pensamento é revestido de energia, imagens e emoções. Olha que grave, é uma bomba, hein? Uma bomba. Eu tenho raiva de você, eu olho, já imagino você sendo estrangulado. Já fiquei uma forma de pensamento aqui. Aí os espíritos me reconhecem, né? Olha lá, ó. Faz palestra, banca boazinha e tá lá, ó. E aí eles vão se aproximando de mim, por quê? Porque eu tô no mesmo. Aí eles dizem, que bom, hein? Achamos uma para se vingar do fulano. Aí o que que acontece? Os inimigos daquele com que eu sinto ódio vão estar comigo. E vão me reforçar a vontade de me vingar. Por que que vocês acham que muita gente se vinga? Raul Teixeira, numa palestra sobre epidemia de obsessões, ele vai dizer o seguinte, que raríssimo é o caso de homicídio e suicídio em que a pessoa está sozinha. Ela sempre está com o espírito. Que vai, puxa a arma, puxa, vai. A vida não vale mesmo. Deu um tiro na cabeça, não vale mesmo a vida. Por quê? Porque a nossa forma de pensar atrai espíritos que querem aquele resultado. Porque todos nós não somos santos. E, portanto, temos amigos e inimigos. Os amigos são aqueles que quando nós vê a gente desanimada, depressiva, não vai passar, você vai ficar bem, tranquilo, e o outro lá dizendo, não vai não, isso aí é, Deus não existe, fique bem, e aí vai. Eu digo para o meu irmão, eu tenho um irmão que é mais novo que eu digo assim, olha, pense na vida assim, as forças são idênticas, 50% te ajuda, 50% não te ajuda, você que decide daí igual. Você que vai fazer o 1, 50 mais 1. E sempre vai ser sua responsabilidade. Então, continuando. Sim, mas puros de coração. Então, quer dizer que eu, por exemplo, ser puro de coração é não ter colesterol? Eu já teria um problema, porque eu tenho. Né? Não tem gordura nenhuma naquele órgãozinho. Não tem a ver com o coração físico. Em hebraico, a palavra coração era usada no tocante ao órgão físico. Porém, frequentemente no sentido abstrato, para descrever a natureza interior, a mente ou pensamentos íntimos, os sentimentos ou emoções, os impulsos profundos e até mesmo a vontade. No Novo Testamento, o coração, cardia, também significa o órgão físico, mas, primariamente, a vida interior com as suas emoções, pensamentos e vontades, bem como a habitação do Senhor e do Espírito Santo. O que ele quer dizer? Que quando no dia dos namorados aparece aquele coraçãozinho, eles não estão dizendo que o coração bate mais forte. Eles estão dizendo que gostam da pessoa. Não é assim? Não foi adotado pelo Ocidente o símbolo do coração? Né? Então, na verdade, o que ele está falando é o núcleo das emoções, da nossa vida interior. Por isso que Jesus vai dizer, a boca fala do que está cheio o coração. Se você consegue realmente já ter o coração bom, só vai sair boas palavras. Por que nós gostamos da maledicência? Por que nós gostamos das tragédias que aparecem e ficam repetindo aquelas tragédias, a gente fica comentando? Por que a gente gosta? Porque o nosso coração não é puro, não é limpo. Porque se fosse, no momento que a gente ouvisse uma palestra, a gente entrava em oração e esquecia o assunto. Não levava adiante. Por que a gente não deveria levar adiante? Porque piora a psicosfera da Terra. Porque todo mundo chorando e achando que todo mundo é culpado, vai fazendo a psicosfera da Terra ficar pesada e não tem como os espíritos bons nos ajudarem. André Luiz já disse que chegar na psicosfera da Terra é um problema, já era um problema, e isso em 48, imagina agora com o WhatsApp. Com a internet. Se em 48 existe dificuldade para vir, agora então.
Tem que vir com uma máquina daquela aqui. Porque hoje se sabe tudo de um momento para o outro. Tsunami, é automático, já sabemos aqui. Aí todo mundo começa a falar. Eu sempre digo assim, se os espíritos, no momento de uma novela, daquele canal da Globo, vissem as formas e pensamentos de todos que estão assistindo em conjunto, já iam pensar assim, nossa, a Terra está com problema. Por quê? Porque são novelas que trazem valores muito chulos e fazem as pessoas se acostumarem moralmente a certas situações. Então, continuando, né, aliás, a pureza do coração e a pureza do pensamento caminham juntas. Só é puro no coração quem é puro de pensamento. Se o pensamento é torpe, o coração não pode ser puro. Significa dizer que a pureza é reflexo de um sentimento acrisolado, teve seu nascedouro no pensamento torpe. Olha que grave. Aí já ficou demais. O que está escrito aqui? Que enquanto eu não tiver disciplina de pensamento, eu não vou ter chance de ter coração puro. Enquanto eu ainda dar guarida no meu pensamento, segundo alguns estudos, nós temos em torno de 70 a 90 mil pensamentos dia. É muito. Eu sempre pensei, né? Acho que não mediram mulher deve ser 120 mil. Mas, destes quantos são bons? Nem 10%. Imagine como a Joana de Ângeles fala nos livros de volta. Imagine como nós estamos impuros de coração. Bom mestre. É isso. Bom só Deus. É isso mesmo. Nem ele considerou bom. Nem ele considerou. E ele já era puro de coração. Ele era puro, só fazendo. Porque ele via Deus. Então o que vai acontecer com isso, gente? O problema é que tudo nasce no pensamento. Então as grandes obras nasceram no pensamento. Alguém estava sentado e disse, olha, eu vou fazer uma instituição de dependência química. Vou convidar os amigos. Não consegue fazer nada sem pensar antes. Não existe isso. Tem gente que diz assim, mas eu não pensei quando eu xinguei. Pensou. Fiz sem pensar. Não existe. Você fez sem raciocinar. Mas o pensamento tem que ser tido. Porque vem o impulso, vou bater, bate. Mas se você raciocinar assim, não, mas ele é muito grande, é melhor eu não bater. Mas você já viu como tem baixinho que ameaça o grandinho? Porque não raciocina. Uma vez eu perguntei para um rapaz, há bastante tempo, mais de 20 e poucos anos. Eu fui visitar o Sara Kubitschek, que é o hospital de Brasília, que só trata com paraplégico e tetraplégico, e perguntei para um rapaz que ficou paraplégico. Ele se jogou de uma ponte. Quando ele se jogou de uma ponte, ele bateu contra a ponte, já caiu e não levantou, não veio mais à tona, os amigos se jogaram, porque ele tinha ficado paraplégico, já quando desceu. Aí eu perguntei assim, mas por que você pulou? Não é isso? Por que pula? Por que a gente faz coisas que, né? Daí ele disse assim, todo mundo estava pulando, quer dizer, meus amigos estavam pulando, ele não raciocinou, mas tem risco, né? Por quê? Mas ele pensou, vou pular, porque quer pular. É raciocinar, né? É aquela coisa eu vou com os outros. Não, é raciocinar. Tem coisas que a gente tem que... Então, tudo o mal e o bem, o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu e nos movimentos incessantes da vida. Tudo, gente, tudo nasce no pensamento. É tão grave que quem tiver a oportunidade de assistir um documentário que está disponível, entrou acho que 1 mês e meio na Netflix, é HEALT, eu não sei como é que se pronuncia em inglês, mas é HEALT. É a história do pensamento. Isso, é a história do pensamento.
São cientistas que vão colocar por que algumas pessoas se curam e outras não. Porque uma se livra do câncer e a outra não se livra do câncer. Casos gravíssimos. São cientistas, são pesquisadores, não são nada espíritas, não tem nada a ver com o espiritismo. É um documentário científico. E ele vai mostrando para nós que tudo, realmente tudo, nasce do pensamento. Aí então você vai dizer assim, mas o meu sofrimento nasce do pensamento? Nasce do pensamento. Na hora que eu prejudicar qualquer pessoa, eu pensei para prejudicar, não pensei? Isso é uma boa ou uma má ação? Uma má. Qual é a consequência de uma má ação? Sofrimento. Se eu tenho uma atitude... E aí você vai dizer assim, mas eu não faço nada na vida, piorou. Por quê? Porque está perdendo a oportunidade de fazer alguma coisa, não existe neutralidade. Não fazer o bem também é mal. Ó, aí, então, você já viu, né? E tudo tem a lei do retorno? Tudo tem a lei do retorno. A responsabilidade é que é diferente. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes, a pessoa, um menino que mata para comer. É diferente do que um advogado que mata. Sim. É diferente. Tem a lei do retorno para os dois. Tem mais cuidado. Para os dois vai ser responsabilidade. Quando a pessoa emite uma negativa para nós, se nós tivéssemos uma força para jogar uma parte positiva, nós evitávamos. Mas infelizmente nós puxamos. Por isso que no Evangelho diz assim, nenhum mal te acontecerá desde que você não mereça. O problema é que a gente sempre merece. Vou dar um exemplo, alguém pisa no meu pé, eu fico com raiva, já mereci. Por que eu fiquei com raiva? Não tinha que olhar pra ele. Não ficar, eu disse assim, puxa, você não viu que pisou no meu pé, mas não ter raiva. É isso que é difícil fazer. Daí a pessoa diz bem assim, me desculpe, não desculpa. Quer dizer, ainda pior. Não, agora eu não vou desculpar não, porque tá doendo, mas daqui a pouquinho... Então eu te desculpo, mas suma da minha frente. É isso. Então o que aconteceu? Naquele momento que eu pensei, uma coisa dificílima, gente, quem deseja mal pro outro. Por exemplo, você está vendo, eu sempre digo, gente, presta atenção. Você vê a notícia de uma pessoa que estuprou outra. Qual é a reação quando se trata de um tipo de criança, qualquer coisa? A gente pensa assim, tomara que esse cara... vai cair lá na cadeia, vamos fazer o mesmo com ele. Pronto, já estou jogando todo o mal para aquele que Jesus disse, perdoar o amigo não é mérito, perdoar o inimigo tem mérito. Aí o que eu fiz? Atrair para mim este mal, porque entrei na energia de todo aquele mal que ele já fez. Viu como é difícil lidar com o pensamento? E a gente se vinga direto, né? Eu me lembro que uma vez eu estava vendo uma notícia na televisão e pensei assim, mas esse político vai nascer pobre, vai para a fila do INSS. Ai, meu Deus. Estou desejando para mim. Tudo que deseja o outro... É isso. Ah, mas ele pode não ser tão responsável quanto eu, porque ele ainda está na inconsciência. Então, o que diz lá? Renovar pensamentos não é tão fácil, gente. Vocês já sentiram que não é. Como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo. Qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. Então, renovar pensamento não é fácil. E aonde que a gente tem que começar a renovar pensamento? Em casa. Que é a nossa tarefa mais difícil. Aquele que se prende no passado não renova pensamento. Ele fica martelando, ele fica puxando, e remói, e traz. Eu digo que cada festa de Natal, lá vem o passado, e porque a mãe não deu, e porque o pai, e porque meu irmão, e porque... Aí aquela festa que deveria ser tão bonita, começa a ficar pesada. Porque daí começa assim, mas eu também, você também, e aquele também, e vai. Primeira coisa que nós temos que fazer
é aprender, gente, a perdoar sempre. Porque aqueles que cometeram erros conosco, muitas vezes estavam inconscientes, nem sabiam o que estavam fazendo. Tem gente que fica cobrando os pais até ter 90 anos. Meu pai! Por quê? Porque aquilo ficou no pensamento. Ele registrou, não quer esquecer. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo. Você não vai conseguir esquecer realmente. Mas vai conseguir deixar para fora os sentimentos. Você vai lembrar, nossa, mas aquele dia o meu pai fez isso, ou minha mãe fez isso, mas não vai te afetar. Fez isso. Mas ele fez tantas coisas boas. Não vai te afetar, é treinar. E como é que a gente treina o pensamento, hein? Bom, a gente treina o pensamento fiscalizando. Lembra aquela frase de Jesus? Vigiai e orai. Vigiai é pro primeiro, não é orai. Se você olhar o Evangelho, é vigiai e orai. Por quê? Porque se eu não vigiar meu pensamento, não tem como eu orar. Vocês já tentaram orar bravo? Tem. Eu tenho uma colega minha que quando se separou, eu dizia assim, ela, ore pelo teu erro, ore para você não ficar. E ela falou assim, só se for de dente cerrado. Eu falei, comece de dente cerrado. Um dia sai certo. Porque na verdade, nós não vamos mudar sentimento assim, ó. Mas quando estivermos com raiva de alguém, nós temos que lembrar, gente, que aquele ser não é só raiva. Principalmente em questão de separação. Não é só o que ele fez agora, é tudo que construiu junto. Às vezes você olha para trás, tantas coisas boas que foram construídas. Nessa hora aí, se tiver essa felicidade concentrada, desejasse bem, não foi feliz com ela, que fosse feliz com ela. Lógico. Ela ficava feliz e ajudava. Exatamente. E o que acontece? Nós precisamos treinar isso. E tem que começar de algum lugar. E Deus, na sua sabedoria, coloca as pessoas mais encrencadas que tem para a gente exercitar. As mais encrencadas é aquele chefe chato, aquele vizinho chato. É justamente aquelas pessoas que vão te ensinar a praticar tudo isso. Também isso. Quando o Haroldo Dutra disse, tem uma frase que ele diz bem assim, todos nós estamos cercados de pessoas que são complicadas. E se não for o seu caso, se estiver só com gente boa, cuidado que o complicado é você. Você que está atrasando a vida dos outros. Então, nós temos que entender que não é fácil renovar. Então, o André Luiz, naquele livro Conduta e Espírito, olha, ele vai dar algumas dicas para nós. Ele vai dizer assim, ó, em tempo algum, empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública. Como, por exemplo, delitos, catástrofes, epidemias, fenômenos geológicos e outros quaisquer. O que ele quer dizer? Não dar ibope pro mal, gente. Não ficar passando WhatsApp de desgraça. Mas a gente desligar a TV, né? Porque Eu não assisto, nada, não né? precisa desligar. Você muda para TV Cultura, para TV Educativa, para TV Escola, 19. Esses programas são fantásticos. A gente tem um programa sobre o Enem na TV Escola que é fantástico. Como eu não sou muito adepta de televisão, porque eu sou muito distraída, se eu ficar na televisão eu esqueço dia, noite, tudo isso tive que abrir mão. Mas quando eu assisto é TV Escola. Por quê? Porque são coisas que te acrescentam. Fazem você encontrar, tem ideias maravilhosas, assim, você vê pessoas, você vê o bem, você vê pessoas conseguindo investir em coisas que são viáveis, produzindo emprego, ajudando. Aí o que acontece com as pessoas? Elas não mudam de canal, ficam só ali, ficam reclamando da televisão, que não passa nada, passa, ela que não mudou de canal, ficam reclamando, então desliga e vai escutar uma música. Se a história que está te chocando, está precisando de Brumadinho, chocou todo mundo, ora, é natural. Mas eu tenho que orar, porque aqueles que foram, vocês acham que aqueles que foram se conformaram? Alguns não estavam preparados, outros estavam. Está escrito no livro Ação e Reação.
num desastre aéreo, pode morrer 18, mas cada um vai desencarnar de um jeito. Cada um vai desencarnar de um jeito. Um está preparado porque vive mais espiritualmente, o outro é materialista, mesmo que seja a hora dele ter ido, ele não vai conseguir nem ver que morreu, nem que desencarnou, e aí fica lá, e porque chora, e porque chora, e porque não sei o que, e aí um fala, outro fala, e fala, e fala. Você imagina como é que ele fica. Como é ele fica. Mas existe um limite, de você tomar conhecimento do que está acontecendo, você ficar por dentro e isso que você está dizendo, né? Existe um limite razoável de você assistir uma vez a notícia, tomar conhecimento para não você ficar alheio às coisas. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, é não colocar emoção. Emoção, acho que essa é a palavra-chave. É assim, por exemplo, você vai escutar, mas não vai desejar absolutamente, não vai trazer as suas emoções para aquele caso. Assim, tipo, tem que fazer isso, aquele político fez isso, tem que fazer, vai pagar, vai. E aí fazer o quê? E aí manda pro outro lá, e manda pro outro. Aí você manda um WhatsApp para uma pessoa que está depressiva, ela dá um tiro na cabeça, porque ela já está cansada. Vocês já imaginaram que quando eu passo mal para adiante, eu posso prejudicar uma pessoa até para adiante sua própria vida? Às vezes alguém que você nem conhece. E muitas mentiras. Por exemplo, eu digo, cada vez que fulano desapareceu, eu digo, não passo. Porque pode ser uma brincadeira de mau gosto. No meu tempo de faculdade, gente, vocês não têm ideia, eu tenho 40 anos de formatura, quer dizer, sou velhinha. Então o que aconteceu? No meu tempo de faculdade, fizeram uma maldade com um amigo meu, com um colega meu. Publicaram na rádio, que naquela época era rádio, que ele tinha falecido. E ele estava dormindo em casa, começou a chegar a coroa, aquele negócio. Foi que ele viu, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Abriu a porta, ele estava dormindo, fechou a porta e pronto. E foi um total desconforto para ele. E era uma brincadeira de mau gosto. Pois é. Uma brincadeira de mau gosto. O que acontece? Esse tipo de coisa pode causar. Você já viu se esse pai tem problemas de infarto e o filho não está em casa? Mas já, essas brincadeiras, às vezes nós somos irresponsáveis mesmo, né? Essa aí é um dos fatos. Às vezes eu falo, mata esse menino. É isso mesmo. Mas eu ia mandar matar se fosse meu filho, que pedir número, E mesmo porque se eu desejar a morte dele, ele vai ficar com o espírito incomodando. Então, acalmar-se é acalmar os outros. Acalmar-se é acalmar os outros. Então aqui, nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. Você viu? Eu me adiantei na pergunta do Espírito. Não tem problema. O mais grave de tudo é que a gente não viu o fato. Por exemplo, vocês sabiam que as notícias chegam até nós totalmente manipuladas, que é para nos chocar e para formar opiniões. Quando eu reproduzo aquilo que eu não vi, é o mais grave de tudo. Porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Eu não sei exatamente o que foi aquela tragédia. E eu começo a contar e aumento, né? Aí veja, aí o carro freou, mas aí, e aí. E aí o que a gente vai? A gente vai dando quanto mais detalhe, quanto mais sangue. E se for infidelidade, que a gente está contando? Nunca achei que aquela pessoa era confiável. Isso já começa. Porque naquele dia, porque assim, porque assado, e vai aumentando. E aquele que era santo vira. E nós mudamos. Nossa culpa está sempre. Com certeza. E nós temos um problema. Uma vez, eu nunca fui a jogo de futebol, porque eu não gosto de futebol. E uma vez eu fui no jogo. Gente, eu fiquei escandalizada. Se Vai que você vê a personalidade das pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser espírito, pode ser o que for. O jogador faz gol, o herói. Daqui a pouco ele comete o erro, aí tudo. Meu Deus, que gente é essa? Horrível. Daí eu pensei assim, mas nós fazemos isso no dia a dia. A nossa amiga pode ser nossa amiga há 20 anos. Comete um deslize, a gente não quer mais saber dela. 20 anos de fidelidade.
quantos rompimentos a gente faz em família, em função de fofoca, e depois de 30 anos você se encontra com ela e diz, mas por que a gente brigou mesmo? Não sei. Não me lembro porque eu briguei. Você lembra por quê? Mas a gente está 30 anos sem se falar. E é bem assim. É. E fica de mentira, não é? A caridade emudece o verbo desaguio. O que ele quer dizer? Silêncio, gente. Que um dia eu recebi um vídeo de um guru aí que diz o seguinte, e é verdade, que nós desperdiçamos muita energia com conversas sem qualquer valor. É desperdício de energia. Eu falo sobre a tragédia, eu ficar repetindo, é desperdício de energia. Chega no final do dia, tem gente que diz assim, mas eu estou tão cansada e não sei, não fiz nada, fez tudo, falou mal, falou o tempo inteiro. Tudo que fala está perdendo energia. Se falasse no bem, construir energia. Igual a bateria, né? É. Vai Descarregando. vai descarregando. Chega no final da tarde, ai meu Deus, me desejo mal, porque eu estou me sentindo tão mal. Não, você está se fazendo mal. Guardar atitude ponderada à face de acontecimentos considerados escandalosos, justapondo a influência do bem ao assédio do mal. Quando alguém vem contar sobre artista, qualquer uma coisa, você tem que dizer assim, puxa, mas ele foi tão bem naquele programa, ele foi tão bem. Ponderar, gente. Ah, mas o teu ex, viu o teu ex lá no tal local. Mas coitado, ele é tão bom, quem sabe ele esteja, não é isso? Ah! Só podia ser espírita, né? Fala uma coisa e não está fazendo. Quer dizer, isso é julgamento, né? Julgamento. Então, a palavra cruel aumenta a força do crime. Olha que grave. Quanto mais eu desejo o mal do outro, eu falo sobre o mal, mais eu agiganto aquilo. E o dia que vocês estudarem forma pensamento, vocês vão ver como é grave. Porque o que acontece? Cada pensamento ele vai tomar pelo nosso fluido etéreo, ele vai tomar uma forma. Vocês já imaginaram? Eu tenho uma frase que eu aprendi há muitos anos, que eu quero partilhar com vocês. Dize-me o que pensas que eu te direi com quem andas. Quando eu começo a pensar no mal, digo, estou indo mal. Estou cheio de acompanhantezinho. Dize-me o que pensas, eu te direi com quem andas. Então, continuando, né? Resguardar-se no abrigo da prece em todos os trânsitos aflitivos da existência. Ora, gente, é natural que a gente tenha sofrimentos na vida e que às vezes fica até meio desequilibrado. Mas quando a gente não tiver colocações boas para fazer, vamos orar, vamos emudecer. Porque eu vejo, gente, que nem no velório a gente consegue se comportar direito, nem em velório. Em velório, às vezes eu vou em velório e tem gente falando bem do morto, daqui a pouco tem a gente falando mal do morto, falando coisas que não tem a ver. E jogando a... É, contando piada, né? Então, o que acontece, gente? Esse comportamento nosso, não tem como eu transformar meu comportamento em bom durante o velório se eu não tenho essa disciplina. Respeito, né? Pelo espírito que tá ali. E pelos familiares, né? Também tem uma fugindo um pouquinho desse assunto, e a gente vê sempre nas palestras o seguinte, nós estamos no planeta de provas, nós não estamos no planeta, nós já estamos no planeta regenerado, não está regenerado, nós já está regenerado. Nós é que estamos com esse problema de provas e expiações, mas o planeta, então é aquele negócio, vamos ter que preparar se quiser permanecer nos planetas de regeneração, senão o planeta vai fechar. Isso mesmo. Hoje eu estou conversando com uma pessoa no almoço e disse assim, coitadinha das crianças que nascem agora, eu falei, coitadinha não, nós vamos pegar a melhor fase da Terra. É a fase que nós estamos restabelecendo os valores. Já estão vindo com conhecimento acima. Já acima. Lá, né? É uma pena que nós não estejamos sabendo educá-las. Porque nós, como temos dificuldade de educá-las, damos a elas celular, computador para se distrair, porque a gente não consegue o tempo inteiro atendê-los. Tem exemplo em casa mesmo. Eu também qualifico os pais os maiores culpados dessa parte. Mas nós estamos com dificuldade. Sabe por que eu falo com dificuldade?
Agora eu já compreendo os pais. Eu fui cuidar dos meus sobrinhos netos, em 2 tempos eu dei o celular. 2 tempos. Eu que sou contrário. Não tinha energia. Não tinha energia. Então, nós temos que tomar uma outra atitude. É tornar aquela criança em participativo de brincadeiras, tudo isso, e para isso você precisa ter preparo, gente. Quando eu dizia assim, as crianças estão indo muito cedo para a escola, eu digo, melhor a escola do que celular. Menos mal, né? Menos mal. Porque lá ela convive, né? Então, as provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhos ou desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores atuando em favor do aprimoramento espiritual. Vou dar um exemplo para vocês. Estupro, pedofilia, são coisas gravíssimas. Só que, se você estudar as obras de Manuel Filomeno de Miranda, você vai entender que mesmo isso tem uma razão de ser. É o escândalo que ainda é necessário. Por quê, gente? Porque isto que está acontecendo, a nosso ver, não tem explicação. E aí, no caso, não é só o estuprador que é o culpado, né? A outra pessoa também tem alguma coisa a ver com... Manuel Filomeno de Miranda diz que, por exemplo, algumas dessas crianças passam por isso porque produziram isso numa outra vida. Elas vêm com uma marquinha, digamos. E quando elas sabem se conduzir, olha, no livro, quem tiver a oportunidade de ler, eu acho um livro pesado, mas é bom sobre esse assunto, é Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda. É um caso de um padre com pedofilia, que é adepto da pedofilia. Vai falar sobre a luta desse padre, por que ele era pedófilo, o que aconteceu na vida dele, e ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre exatamente isso, sobre aquela criança que passa por essa experiência, por que ela passou por aquela experiência, por que ela foi atraída para aquela pessoa. Entendeu? É a única explicação que eu encontrei até hoje para acalmar a minha vontade de me vingar. Foi lá que eu busquei. Deus não erra. Ainda mesmo com o sacrifício entre acidentes inesperados que lhe feriam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe foi realizado. A ingratidão, gente. Nós não devemos ficar falando sobre ingratidão. Se alguém está sendo ingrato para você, ótimo. É o seu teste para ver se você é verdadeiramente amoroso. Se a gente disser assim, nunca mais faço nada porque alguém reprovou na prova. Aquela pessoa... Reprovou na prova. 4,5. Reprovou na prova. Ah, mas eu fui tão bom. Ótimo, continue sendo bom. Procura melhorar mais. Quem é o melhor exemplo disso? Jesus, né? Fez só o bem. Foi crucificado até por aqueles que ele fez o bem. E ainda continua amando. Tanto que voltou. Em corpo espiritual. E ficou junto daqueles que fugiram, aqueles 12. Pediu perdão para aqueles que estavam do lado, não sabia o que faziam. É. Mas o fundamental, eu acho, foi quando Jesus voltou para Pedro, que negou, voltou para... voltou para todos. Ficou sozinho. Na hora do sacrifício só ficou João e as mulheres. Só que era um espírito de luz, ele sabia que João ia que Pedro interpreta um pouquinho contrário. Pedro, quase que ele ordenou Pedro melhor. Porque Pedro falou que jamais, então ele mostrou que nós não somos possíveis. Então aquilo ali era para cumprir as escrituras. E naquele momento ali ele se redimiu do pecado, chorou. Aquele momento é que, na verdade, o que Jesus quis provar para todos nós é que a gente não se conhece. Vocês já tiveram essa frase? Meu Deus, a história do celular é um exemplo. Eu jurava que nunca ia fazer, mas fiz. A gente não se conhece. Por exemplo, às vezes você vê assim, você vê uma injustiça na rua, você sente vontade de esganar o outro, mas você não pensa em fazer. Você não tem ideia. Eu sempre digo assim, que nas crises é que a gente se conhece. Só nas crises.
E não é pelo que a gente faz que a gente pode disfarçar, pelo que a gente pensa. É pelo que a gente pensa. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para os outros como para com todos. Então fica para mim, para vocês, essa questão de que, enquanto nós não tivermos disciplina mental, não educarmos o nosso pensamento, não vigiarmos o nosso pensamento para poder eliminar o mal. Então, por exemplo, vou fechar com uma frase que diz o seguinte, é do livro Missionários da Luz. Nós não podemos evitar que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. Então, o pensamento ruim vem, mas eu não permito com que ele me contamine. Eu tenho que dar um jeito. Se conseguir isso, não é meio caminho. E como diz Divaldo Pereira Franco, nunca expulse um pensamento, porque se você expulsar, ele vai permanecer. Seja melhor que ele não quer pensar nisso, não quer pensar. É que você pensa. Você tem que substituir. Joana de Ângeles ensina isso. Você substitui o pensamento. Então, por exemplo, fulano é isso. Não, mas fulano também é isso, é muito bom, é bom. Eu substituo. Eu vejo com os olhos do amor. Ele é realmente desonesto, mas ele tem outras virtudes. Ele é um bom pai. Interessante essa técnica, gostei disso. Sabe aonde que Divaldo vai lidar muito com isso? Naquele CD Saúde que ele tem, no CD Saúde, Divaldo tem vários exercícios. E logo na introdução ele vai trazer uma mensagem de Joana de Ângeles, do livro acho que Meditação. Ele vai colocar assim, o teu pensamento que você teve até agora está tudo ali. De vez em quando sobe um. De vez em quando sobe um. Então você tem que dar um jeito, você não tem como limpar os que já estão. Você tem que dar um jeito de colocar só bom. É a técnica da água suja e água limpa. Não preciso tirar a sujeira da água. Basta que eu coloque água limpa, a sujeira vai subindo. Então, se eu a partir de hoje decido a pensar no bem, um dia, daqui uns 20, 30 anos, já é automático. Que interessante isso. Mas se não decidir, eu vou continuar convivendo com o que eu já plantei. Um dia, tudo que foi de mal que eu já plantei, sai fora. Então eu tenho que... Não me importa o que você já fez, importa o que você vai fazer. Porque só assim nós conseguiremos verdadeiramente enxergar Deus, que nós não conseguimos entender. Sabemos que um dia compreenderemos, como está no livro dos Espíritos. E essa técnica ele vai ensinar, é uma técnica de psicologia transpessoal, ele vai ensinar nesse CD, trazendo essa mensagem, ele vai dizer, olha, comece a nutrir o seu consciente com boas ideias. Divaldo Pereira Franco. Chama-se CD, é um CD, tá? Olha, a Federação Espírita do Paraná vendia, mas atualmente está disponível também no YouTube. Chama-se, só que lá é vídeo, e não está totalmente completo, mas chama-se CD Divaldo Pereira Franco Saúde. Daí já entra no exercício. Eu tenho os CDs pela época, eu comprei há mais de 20 anos, mas é fantástico, porque ele vai, primeiro é para perdoar, ele ensina a perdoar. Segundo é para você estruturar os seus pensamentos. E o outro CD é Viagem Interior, onde ele ensina a identificar os seus defeitos, tirar os seus defeitos. Por quê? Porque é a técnica do vácuo, né? Eu não posso tirar simplesmente os defeitos, eu tenho que plantar alguma coisa. Então, em vez de eu combater os meus defeitos, eu planto a virtude. Então, por exemplo, tem gente que diz, eu sou egoísta. Não, você deve ser altruísta. Vai de falar que você é egoísta. Seja mais altruísta que o egoísta vai deixando de lado. Eu sou desonesta. Não, eu vou ser honesta. Então eu sou honesta. Então aí de tanto você, aí você vai, a desonestidade vai sair. Não há como dois habitarem o mesmo lugar. Então a virtude tem que sair do defeito. Essa é uma técnica que eu uso muito, eu gosto muito. Obrigada a todos. Bom, pessoal, nós temos uns 10 minutos ainda para nós conversarmos com a nossa irmã. Se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Desde que eu saiba. É um tema assim, muito interessante, né? Onde ela nos ensina, inclusive, pequenas regras, né, do comportamento, como de reagir, né? Então vamos 10 minutinhos aí, quase 10 minutinhos, aproveitar porque a nossa irmã pode vir toda semana aqui na casa, né? Não tem outro que isso. Eu já conheço a sua vida desde a época. Muito antigo. E uma coisa que nós temos que lembrar também, gente,
e agora eu me lembrei, é que quando nós vamos dormir, às vezes, nós somos vítimas dos nossos pensamentos. J. Pereira Franco vai nos explicar que os sonhos podem ser classificados de várias maneiras, mas que, em regra, eles são manifestações do nosso subconsciente. Então, às vezes, quando a gente sonha que está brigando, que sonha que está sendo perseguida, é tudo aquilo que a gente pensou durante o dia, tudo que vai ser simbolizado e que às vezes tanto nos angustia, né? Você acorda de manhã e diz, meu Deus, eu não sei o que eu sonhei, eu estou tão angustiada, estou me sentindo... É tudo a tua descrença, a tua falta de esperança. E a surra também é? A surra também? Você levanta no outro dia, dá a impressão que você levanta a surra de pau. É, porque na verdade você deve ter vivenciado várias situações em que fugiu, em que ficou assim. E normalmente a gente foge daquilo que a gente provocou. Você tem um livro, deixa eu me lembrar qual é o livro. É um dos livros de André Luiz, e é muito interessante o livro. Ele conta assim, que durante o dia, não sei se é Humberto de Campos André Luiz, ele diz assim, depois aí daqui para ver quando você está. Ele diz assim, durante o dia, alguém falou muito mal sobre uma pessoa desencarnada. Falou mal, muito mal. Quando ele foi dormir, o desencarnado se sentiu na obrigação de fazer uma refutação. Aí veio e ficou no ouvido dele, tentando explicar. E aí ele estava tendo um pesadelo que estava sendo perseguido pelo desencarnado. E aí ele falava, e passava mal. Daí pergunta assim, você não vai acordar pro espírito, não vai dar um jeito de acordar? Não, se ele está sendo consequência daquilo que ele produziu. Então, às vezes, nós perseguimos os outros durante o dia. Por exemplo, eu assisto lá e digo, nossa, mas me disse morrer. Ó, eu já entrei numa esfera negativa. Aí eu vou dormir. Meu padrão. Por isso que a gente deve sempre, gente, se preparar para dormir. Por dois motivos. Porque a gente pode não acordar na Terra e porque a gente vai visitar ou vai estar acompanhado naquele nível que a gente deitou. Porque nós também temos que sempre verificar, nós estudamos a vida do Divaldo, lá em cima. Mas nós vamos pegar que lá no início ele teve tanto problema para chegar lá. O André Luiz não é nem pouca notícia nós temos, mas o Divaldo nós temos. O que eu vi, até que eu li de todos os espíritos que já passou aqui entre nós, que nós não achamos nada, foi Chico Xavier, e eu li com o Vazamento e Bezerra de Menezes. Esses já foram os espíritos que já eram espíritos de luz e que encarnados no planeta, até hoje continuam fazendo. Porque nós pegamos o puro na Terra, só teve um. Foi só Jesus. Até os apóstolos tiveram falha. Só que os apóstolos tiveram a felicidade de estar com Jesus ao lado deles. E nós temos Jesus lá em cima, mas aqui nós não estamos lá. Ele está perto de nós, mas às vezes nós estamos distanciando dele, cometemos erro. E ninguém vai estar livre dos espíritos na companhia. Por exemplo, o Chico Xavier tem uma cena em que entraram no quarto dele e ele estava ouvindo música alto. E aí perguntaram, nossa Chico, mas você está com algum problema da audição? Ele falou assim, não, estou tentando distrair minha mente, porque os espíritos estão perturbando o tempo inteiro. Então vocês verem. É o Chico, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos muito material para os espíritos. E eu sempre penso assim, que no momento que você pensa qualquer coisa ruim, a teu respeito mesmo, a gente precisa aprender a se perdoar, né? Que a gente às vezes não consegue. Quando a gente pensa qualquer coisa ruim a nosso respeito, os espíritos se aproveitam e dizem que você é realmente aquilo. Você é isso mesmo. Aí você fica assim, isso mesmo. E aí você vai entrando na depressão.